Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão conosco em mais uma noite no Leitura Bíblica, né? Firme e fortes com Cristo aí? Então já vai deixando o seu comentário de glória a Deus e aleluia, porque o Senhor Jesus disse que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no nosso meio. Então, querido, ele está aqui, ele está aí contigo que está ouvindo agora, né? Ou que vai ouvir esta leitura bíblica e também aprendendo, né, meus amados? Como sempre, Êxodo capítulo 19, estamos em Êxodo capítulo 19, desde Gênesis capítulo 1, né? E se Deus quiser, breve nós chegaremos ao final da leitura da palavra no livro de Apocalipse, depois começaremos de novo em nome de Jesus. E assim vamos crescendo na graça e no conhecimento. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto de Israel. Pois ali acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eita, glória a Deus, olha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerás. Nenhuma mão tocarás nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina, longamente então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse o povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava a Deus, e ele respondia em alta voz. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem.
E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santificam. E disse-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Amém? Até aqui a leitura do capítulo de número 19, meus amados irmãos. Nós queremos ressaltar alguns aprendizados aqui, né? Nós vemos lições maravilhosas no capítulo 18, né? Até sobre o sogro de Moisés, o Jetro, e hoje no capítulo 19, nós vemos a grandeza, nós aprendemos sobre pureza, nós aprendemos sobre caráter, e também nós aprendemos que quando chegarmos a Deus, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Você pode perceber que quando eles ali saem da terra de Refidim, eles chegam ao deserto de Sinai, né? Israel acampa de frente com o Monte Sinai. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ele sobe para falar com Deus. Deus agora fala com Moisés. E as palavras de Deus são maravilhosas. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, fala para esse povo, olha o que eu tenho feito por eles na terra do Egito. Eu tirei eles lá como com asas de águia, ou seja, eu tirei eles como se eles estivessem voando e trouxe para mim. Agora fala para esse povo: Moisés, se vocês ouvirem a voz do Senhor, guarda o concerto. Se você ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra de Deus, sabe o que você será? Você será prioridade ou propriedade peculiar entre todos os povos, porque o Senhor disse: toda a terra é minha. Sabe o que eu aprendo aqui? Esses ensinamentos continuam para aplicar para os dias de hoje. Se nós ouvirmos a voz de Deus, atentarmos aos estatutos, a presença, a palavra, as obras, todos nós estivermos ligados com o Senhor, para resumir tudo isso, meu irmão, nós seremos propriedade de Deus, e Deus cuida daquele que é dele, aquele que é de Deus, que é propriedade peculiar de Deus. Deus guarda, Deus cuida, Deus protege, Deus zela, e é diferente de todos os povos. E o Senhor continua falando: toda a terra é minha. Então, se o Senhor está dizendo que toda a terra é dele, isso significa que tudo está no controle dele. Entenda isso: se a terra é de Deus, é porque Deus está no controle dela. Se Deus tem o controle da natureza, do mar, se Deus tem poder para acalmar vento, para acalmar tempestade, para fazer o mar se aquietar, se Deus tem controle sobre a natureza, sobre o vento, se Deus tem controle, meu irmão, sobre essas coisas, a sua vida para ele é fichinha, para ele é moleza. Entenda isso. Quando você der ouvido à voz de Deus e procurar guardar o concerto que ele fez contigo, em obediência à sua palavra, porque nós não obedecemos para ser salvo, nós obedecemos porque já fomos salvos. Então hoje somos propriedade de Deus. Eu quero que você escreva no comentário aí: eu sou propriedade de Deus. Aleluia! Vós serei reino sacerdotal e povo santo. Olha como as coisas com Deus não é de qualquer maneira. O Senhor disse: fala para eles que eles serão um sacerdócio real, ou reino sacerdotal, e eles serão um povo santo. Fala para eles, fala para Israel. E Moisés leva a mensagem, mas o povo de Israel era cabeçudo como os crentes de hoje. Aí Deus falou: Moisés, eu vou descer aí, eu vou falar com esse povo. Deus desce até o cume do monte para falar com Israel. Só que quem chegava-se a Deus face a face ali,
num particular, numa intimidade com Deus, era somente Moisés. O povo tinha um termo que eles deveriam ficar daquele termo para trás, eles não poderiam passar. Se eles passassem, Deus descia e Deus matava, meu irmão, entenda isso. Deus matava, por quê? Porque Deus é santo, não podemos chegar na presença dele de qualquer maneira, até porque Deus fala para Moisés: Moisés, manda o povo santificar, manda o povo lavar as suas vestes. Sabe o que significa lavar veste? Sabe o simbolismo disso? É caráter, tem que ter caráter, tem que ser diferente, não pode viver de qualquer maneira. O povo tinha que lavar as vestes, o povo tinha que santificar, o povo tinha que ser diferente. O povo é um povo separado, um povo que era distinguido das outras nações. Ei, para chegar diante de Deus não é de qualquer maneira não, meu irmão. O Senhor chama todo um povo, mas para entrar na presença, na intimidade, tem que ter santidade, até rima. Para entrar na intimidade tem que ter santidade. Para ser íntimo de Deus tem que ter santidade. Por isso que a palavra diz: sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Por que Moisés tinha toda essa intimidade? Porque ele procurava andar em santidade. Já o povo murmurador, cabeçudo, um povo teimoso, eles recebiam a ordem, só que eles tinham um limite de intimidade com Deus. Se eles passassem daquele limite a qual Deus ordenara, o Senhor fumegava, porque ele é fogo consumidor, e matava. As coisas com Deus não é brincadeira, não é e nunca vai ser. Não podemos brincar com as coisas de Deus de qualquer jeito, estar dentro da casa do Senhor. A gente que prega a palavra, meu irmão, estamos em cima de um altar quase todo dia, pregando, ministrando, fazendo algo. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, não. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E tem que ser conforme Ele ordena. Ele ordena Moisés na intimidade, Moisés é diferente, mas o povo tinha um limite. Nós vemos aqui, nesta palavra, como que Deus é santo e como que Deus ele tem ali as suas ordenanças, a qual a gente tem que respeitar, a gente tem que temer e tremer, porque senão há consequência. Por quê? Porque o pecado há consequência, o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem uma consequência. Entenda isso. É por isso que o povo tinha que se lavar, tinha que santificar, porque Deus ia descer para falar com eles. Então olha para você ver como Israel viu coisas que muitas das vezes aqui na terra hoje nós não vamos ver. E mesmo assim eles eram teimosos. E Deus fala com Israel, aconselha Israel. O povo de Israel, quando Deus desce ali, o povo tremeu o arraial. Olha a presença. Isso, se Deus manifestar a presença dele, meu irmão, não há ser humano que aguente ficar de pé. O Senhor é poderoso, Ele é fogo consumidor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é magnífico, Ele é extraordinário. O Senhor é maravilhoso, meus amados irmãos. Então, aprenda isso nessa noite. Você não pode se chegar diante de Deus de qualquer maneira. Santifica mais. Ora mais, se for necessário, jejua mais, consagra mais a tua vida e você terás intimidade com o Senhor. E você vai poder chegar mais perto. Quanto mais santidade, mais perto de Deus você chega. Ah, pastor, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, entenda isso. Eu quero te dizer um negócio. Não existe incapacidade. Sabe por quê? Porque hoje Deus, ele facilitou, vamos dizer a real, Deus facilitou. Ele enviou Jesus obedeceu em tudo sem cometer um pecado. Então hoje, em o nome de Jesus, você pode se chegar mais diante de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica. Você não purifica-se a si mesmo pelas suas obras, por querer ser diferente, não. O sangue de Jesus lava as suas vestes. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ei, Jesus é quem nos purifica. Então, através de Cristo, hoje,
nós chegamos mais. Um dia, quem sabe, poderemos alcançar uma intimidade como Moisés tinha com Deus. É difícil, meu irmão, mas não é possível. Se nós buscar igual ele buscar, porque quando ele chegou no monte, ele já subiu para a presença de Deus. Moisés não perdia tempo, então não perca tempo da sua vida. Sabe o que é perca de tempo? Quando você passa 1 hora em Facebook fazendo vendo coisas à toa. Quando você assiste porcarias de filmes, essas porcarias que tem aí, e bilhões das redes sociais, essas coisas que não acrescentem nada para a tua vida. Como nós queremos ter intimidade com Deus se nós não procuramos ser cheios de Deus? Porque nós somos cheios daquilo que buscamos, entenda isso. E Moisés buscava. Quando chegou no monte, ele já subiu, já foi orar, já foi receber a palavra, porque ele procurava andar na direção de Deus. E para andar na direção de Deus é só buscando a Ele na oração, na palavra, buscando a Ele em todo o tempo. Não é à toa que a Bíblia diz orai sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17. Guarda essa palavra no seu coração, já deixa aquela like, curte, na verdade, a gente fala curtir, que é a like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho também, não esqueça. Até os irmãos que são inscritos, ative o sininho de todas as notificações, amém? E compartilha com quantas pessoas você puder. Meus amados, se você quer ajudar esse canal, leia a descrição desse vídeo e faça o que Deus mandar. Que Deus abençoe a todos.